1 Reis, capítulo 1. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Versículo 37. O primeiro livro dos reis de Israel começa com o final do reinado de Davi. Saul, apesar de ter sido o primeiro rei em Israel, não foi mencionado. A velhice de Davi trouxe consigo as dificuldades da idade e o desgosto de mais um filho que ainda desafiava a sua autoridade e ameaçava assumir o trono que já havia sido dito ser de Salomão. Adonias, assim como Absalão, era de aparência muito formosa e jamais seu pai o contrariou. Parece que a beleza de seus filhos cegava a Davi e sua negligência em discipliná-los tornou-se um laço para eles. O plano inteligente de Batseba e Natã tinha como propósito afinal abrir os olhos do rei para as intenções de Adonias e apressá-lo em garantir a sucessão de seu trono a Salomão. Chegada era a hora de Davi pôr a sua casa em ordem. Notem que a Bíblia nos dá a informação dos aliados de Adonias e daqueles que ele deixou de fora de seus planos. Adonias, por exemplo, não tinha o apoio de Zadok, o sacerdote, e nem de Natã, o profeta do Senhor, e deixou bem claro que não fazia questão da presença destes homens de Deus, pois não os convidou para a convocação que julgou ser suficiente para se autodeclarar rei sobre Israel. Toda a ação humana contrária ao assim diz o Senhor, mais cedo ou mais tarde, revelará o seu fracasso. Veremos mais adiante, na experiência de Salomão, que ao contrário de Adonias, que almejou ser o rei de Israel, Salomão julgou ser um jugo que não conseguiria carregar se não tivesse o auxílio do Senhor. Viva o rei Salomão! Assim, todo o povo exclamou, com tão grandes brados que parecia fender-se a terra. Isso foi ouvido por Adonias, que, informado do ocorrido, alarmou-se, bem como estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um seu caminho. Abandonado por todos e conhecendo o temor que Salomão tinha pelas coisas santas do Senhor, Adonias agarrou-se no altar como um ato desesperado para salvar a própria vida. Contudo, ao ser levado à presença de Salomão, seu medo foi substituído pelo alívio através do indulto de misericórdia de seu irmão mais novo. Vai para a tua casa. Antes de morrer, Davi teve a alegria de ver o sucessor de sua coroa sentado em seu trono. Aquilo encheu o coração do velho rei de esperança e confiança na fiel promessa que o Senhor lhe fez e que foi confirmada pela boca do profeta. Nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Jeremias capítulo 33, versículo 17. Davi teve um vislumbre do cumprimento profético. Salomão, porém, também era apenas um tipo do verdadeiro rei que, pelo sacrifício de sua vida no altar, selou com seu sangue a promessa do reino eterno. O descendente de Davi não ocupou um trono terreno, nem tampouco ostentou os privilégios de um rei, mas andou aqui com a nobreza e beleza de caráter que nenhum rei desta terra jamais possuiu. Como Salomão montou em uma mula e foi aclamado rei, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, sendo grandemente aclamado como filho de Davi. Mateus capítulo 21, versículo 9. Título este que apontava para o cumprimento da profecia do trono davídico. Tal manifestação popular provocou a indignação de alguns de seus irmãos judeus, que não o receberam como o prometido de Israel. A alegria que Davi teve em ver Salomão no trono tiveram os líderes judeus ao ver Jesus na cruz. Pela dureza de seu coração, perderam o sublime privilégio de desfrutar da companhia da majestade do céu, selando o seu destino eterno. Quando do retorno de Jesus serão ressuscitados
apenas para contemplar aquele que rejeitaram, como ele mesmo profetizou. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 26, versículo 64. Amados, como fez com Davi, Deus pede hoje aos anciãos de seu povo que busquem colocar em ordem a própria vida e de sua família, que busquem viver em paz com todos e em harmonia com os santos princípios de sua palavra. Como foi com Salomão, Deus deseja acumular de bênçãos os que hoje assumem a missão dos que precisam descansar. Ele não nos escolhe por beleza física, riquezas ou capacidade humana. A eleição divina é imparcial e cheia de sabedoria e misericórdia e alcança todos quantos aceitam ser instruídos e submissos ao Pai. É de uma experiência assim que necessitamos diariamente, que esteja constantemente diante do altar do Senhor, não por medo de se perder, mas pela confiança naquele que por sua graça nos salvou. Logo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores voltará. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Seu indulto de misericórdia não dirá, vai, e sim, vinde. Vinde, benditos de meu Pai. Mateus capítulo 25, versículo 34. Você crê nisto? Faz bem, pois como os convidados que estavam com Adonias estremeceram, até os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2, versículo 19. Até Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Então, não me canso de repetir, meus amados irmãos. Logo Jesus voltará. Logo veremos o Rei Eterno em sua formosura. Oremos, amados. Ó Senhor nosso Deus, Tu és Deus tremendo e Rei de todo o universo. Na Tua presença nos prostramos e reconhecemos que só o Senhor é Rei. Por isso, Pai, vem reinar em nosso coração para que a nossa vida seja uma declaração constante de que só servimos o Senhor e de que não somos deste mundo. Graças te damos pela bendita esperança que vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos do Rei dos Reis. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.